Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Boa noite. Vamos sentar? Que alegria, né? A gente poder encontrar toda semana, mesmo nas férias, né? Que coisa boa. Fico feliz. E fico sempre na responsabilidade de estar aqui. Estava domingo em adoração ao Santíssimo e falava com ele: o que você vai falar para os seus filhos? Porque é sempre ele que vai falar. O que o Senhor quer que eu leve, né? Então, primeiro o Senhor me ensina, né? Primeiro que é evangelizada sou eu. Primeiro o Senhor me ensina para que eu possa ensinar. É assim o processo. Então, não sei se vocês têm tido a graça e a oportunidade de adoração, mas se tiver, nem que seja 5 minutos para passar perto dele ali, ó, dar um beijo nele, não percam isso, não percam isso. Nós ainda não fazemos fila para adoração, porque a gente não acredita de verdade, que ele está vivo ali, vivinho, que é só falar com ele ali, ó, ele está ali esperando, que ele se tornou nosso prisioneiro de amor. Ele fala isso, que ele é prisioneiro de amor, ele está no sacrário, à sua espera. É tão lindo que ele fala para uma mística francesa. Ele fala: Gabriele, o que você acha que eu faço enquanto você não vem me ver? Aqui não tem rádio, nem televisão. O que você acha que eu fico fazendo dentro do sacrário enquanto eu te espero uma visita sua? O que você acha que eu faço? Ela ficou olhando, não respondeu. Ele falou algo que era para a gente cair duro, né? Ele falou com ela assim: enquanto você não vem, eu intercedo ao Pai por ti. É para a gente morrer de vergonha? É para morrer de vergonha. A gente não vai vê-lo e ele está em oração por cada um de nós. Então, cada vez que vocês passarem na porta de uma igreja, estiver aberta, corre lá, nem que fala assim: vem só te dar um beijo. E sai, fala só para te dar um beijo. É assim, a gente vai correndo, porque ele está ali à sua espera. Muito bem. Vamos conversar um pouco, né, sobre o Evangelho de domingo, de Marcos. Quando Jesus, Marcos capítulo 2, capítulo 1, versículo de 14 ao 15. Depois que João foi preso, veio Jesus para Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Quando a gente escuta essa frase, né, esse versículo de Marcos, ele, com essa frase, ele condensa o Evangelho inteiro, né? Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus chegou, convertei-vos, crede no Evangelho. Então vamos pensar sobre isso, né? Vamos conversar um pouco. O que é esse tempo que se cumpriu? Jesus era um prometido. Havia uma promessa que todos os profetas falavam, que Deus haveria de mandar um Salvador. E os judeus já estavam treinados com isso, porque os profetas eram aqueles que contavam para eles qual era o tempo que eles estavam vivendo, baseado no passado e baseado no futuro que viria. Mas naquele momento o tempo havia se cumprido. Deus havia entrado na história. Tanto a partir daquele momento existia antes de Cristo e depois de Cristo. Então hoje nós estamos em mais de 2000 anos depois que ele pronunciou isso. E como é que isso chega no meu coração, no seu coração? Quando você escuta essa frase, quando Jesus nos diz: o tempo esgotou, o tempo chegou, né? Ele fala: cumpriu-se o tempo. Ele está falando do tempo Kairos, da promessa de Deus que enviaria o Messias. Ele não está falando do tempo Cronos, que é o tempo que a gente é regulado.
Ele está falando desse tempo de Deus, né? E Jesus faz um convite: convertei-vos. Você fala, Filomena, nós, todo mundo que estamos aqui na igreja, nós já somos convertidos, hein? A conversão é um processo que só teve um começo. Até no momento da nossa morte, nós vamos estar fazendo opção por Deus. Porque a conversão, ela é um processo, gente, ela é um processo lento. Se a gente tiver de verdade uma visão muito crítica a nosso respeito, a gente vai entender que a gente vive sempre numa disputa do homem exterior e do homem interior. A gente está sempre nessa guerra interna, daquele homem que é atraído externamente por tudo que o mundo te traz, então, de uma riqueza, do poder, do dinheiro, do ter, é onde a gente é avaliado e julgado nesse mundo que nós estamos instalados, e a gente perdeu muito da consciência de que somos peregrinos, não é? E vivemos do outro lado aquela luta com o homem interior que quer aproximar de Deus pela oração, por uma vida mais voltada para as coisas espirituais. Então a gente vive um duelo. E Deus sabe que tem essa guerra, então Ele fala, convertei-vos. Vocês imaginam, desperta em você a consciência de que cada um de nós só existe por uma decisão de livre arbítrio de Deus. Livre arbítrio. Deus sonhou com você, te desejou e falou, eu quero criá-lo para a eternidade comigo. Isso é uma das coisas que era para a gente ficar dançando e cantando, parecendo louco, porque eu podia não existir, e Ele sonhou com você, te desejou para o eterno. E hoje nós perdemos a dimensão da eternidade, de longo prazo. O ser humano está reduzido ao consumo imediato. Pensem se eu estou falando mentira. Nós estamos reduzidos ao que eu consumo, e só isso. Nós estamos inseridos no mundo onde cada vez mais nos é oferecido sempre tecnologias cada vez mais avançadas, cada vez mais eficientes. E eu penso, como, Senhor, que a gente vive nesse tempo, onde o tempo tem nos roubado a alegria de poder aprender a ver o invisível no meio disso tudo. Um tempo que nos rouba, um tempo que é cronometrado, um tempo que tem uma rotina cansativa, pesada. E como é que no meio disso tudo, Senhor, eu posso ter o meu coração voltado para Ti? Como é que no meio disso tudo que a gente é cobrado, o Senhor fala, convertei-vos? Aonde eu vivo num mundo que não presta atenção mais nisso, um mundo que deu as costas para Deus, um mundo onde é o centro do mundo, a grande preocupação do universo, a crise que o mundo vive, né? O mundo vive uma preocupação única que se chama econômica. O mundo gira somente em função do dinheiro. Falem se eu estou mentindo. Filó, mas eu não vivo assim não. Vive, sabe por quê? Qual que é a grande preocupação hoje sua? É sua conta bancária. E será que vai dar? Não vai dar? Eu estou gastando, não estou gastando? A gente está tão movido a isso, que esquecemos a grande finalidade porque fomos criados. Guardem uma coisa que eu vou dizer. Não é que a gente não precisa de dinheiro para viver, não, e Deus sabe. Ele sabe. Mas a nossa crise hoje no mundo é uma crise espiritual. Nós estamos envolvidos no mundo que te traz tanta coisa e te cobra tanta coisa, que nós somos reduzidos, como eu falei, do ponto de vista só da matéria. E nós não somos só matéria. Que o melhor de nós, dentro de nós, está passando fome. Há algo dentro de nós que passa fome. O melhor de nós, muitas vezes está doente, porque nós nos abandonamos do ponto de vista espiritual. Porque quando você fala no seu trabalho ou na sua casa sobre uma vida espiritual, as pessoas te olham torto. Ou olham assim, será que está com algum problema? Agora a função é só rezar? Não é assim? O povo fala assim, coitada, né? Tem algum problema, vive rezando, não tem competência, então tem que rezar. E não entendeu a dimensão. Não entendeu que nós não fomos feitos só para aqui que vivemos. É muito mais. Mas é muito mais. Guardem isso. Amanhã, quando você acordar, você olha no espelho e fala, eu sou a decisão de um livre-arbítrio de um Deus que sonhou comigo e me desejou para a eternidade.
Então como é que eu tenho convivido com tudo isso? Que aí eu escuto, convertei-vos, 2000 anos depois. Essa palavra vem nos chamar à conversão. Volte o seu olhar. Você é feito para mais. Cuidado com o que o mundo está te enredando. Cuidado quando a gente está vivendo com o coração tão preocupado com as contas bancárias, tão roubado de Deus só para esse lado material. Cuidado, porque esse bezerro de ouro não vai nos levar para a terra prometida. Ao contrário, ele vai nos vender para outros ídolos. Ele vai te vender para outros deuses. O hedonismo, o egoísmo, o consumismo. Ele vai nos vender. Cuidado, Jesus veio para nos libertar. É o contrário. É tudo ao contrário. Ele veio nos chamar que nós não somos só isso, que nós estamos reduzidos. E aí nós vamos viver numa vida que a gente vai ficando numa miséria espiritual. Nós nunca vivemos uma crise de tanta miséria da alma. As pessoas estão vivendo de uma forma sofrida porque perderam o link de contato com o Pai. A gente vive num mundo que é impossível fazer silêncio. É uma luta. Tudo faz barulho. Né? E o tempo inteiro, como que é difícil você se desligar. Como que é difícil a gente deixar o celular, gente. Para entrar para rezar, a gente entra para rezar e leva o celular. Fala, para que isso? A pessoa mais importante que você tem que estar está na sua frente. E nesse momento, ninguém mais importante que Ele vai te chamar. É Ele. Como que a gente não larga? A criança, no meu consultório, a primeira criança que me apareceu, quando a gente começou a desconfiar da dependência, que hoje a dependência dos eletrônicos, ela está na mesma, tem uma classificação que a gente chama de CID, né? Da mesma classificação de vício em droga, em álcool e sexo. Ela tinha 8 anos de idade, para tomar banho ela segurava o celular numa mão, esfregava com a outra, depois trocava de mão. E dormia agarrada no celular. Eu chamava ela de Mulher Maravilha, falava, você vai salvar o mundo aos 8 anos? Que não pode dormir sem estar colada no celular. Então prestem atenção. Como que Jesus quer despertar para a nossa consciência, para nos dizer que Ele é o que a gente tem de melhor? Por que a gente desconfia tanto desse amor que Jesus veio revelar para cada um de nós? Que além de a gente ser esse livre-arbítrio de Deus, que é um Deus que nos ama de uma forma incondicional. Mas a gente não confia nesse amor, a gente confia desconfiando, ou a gente só confia naquilo que o poder me traz, que o conhecimento me traz, desde que o conhecimento me traga poder. Porque bem na verdade, eu não quero me entregar a esse amor de Deus, porque eu acho que me entregar a esse amor é ser dependente dEle. Eu não quero ser dependente de Deus. Eu quero viver de forma autônoma, então eu não quero Deus na minha vida, porque Ele vai me colocar um monte de coisa. Então eu estou sempre na luta, porque eu não quero me converter, eu não quero me entregar a Ele. Eu não quero que Ele me dê regras, mas ao mesmo tempo eu preciso dEle, então a gente fica nessa luta. A gente não quer depender de Deus. A gente quer ser o dono, mas nós somos humanos e por isso limitados, e por isso a nossa liberdade também é limitada. Deus não é isso. Então quando Jesus vem nos despertar para uma nova consciência, será que na nossa vida Ele vem nos convidar para viver a partir do amor? Se entregar para um Deus que nos ama e ter a coragem de viver aquele sonho que Deus tem para cada um de nós, que é o reino dEle na nossa vida. Por isso que Ele fala, o reino de Deus já chegou. Se aquele Deus que te criou pede espaço para permanecer com você, quer caminhar com você e fala, pode confiar no meu amor. Aí nós vivemos hoje uma sociedade estressada, cansada, o povo irritado, você não pode olhar que o povo já te dá um grau. O povo da cara fechada no trânsito, que é uma coisa louca. Todo mundo de mau humor. Eu falei, o que aconteceu com vocês? Que veneno que vocês estão comendo? Não está alimentando de Deus, não, de jeito nenhum. Não está. Porque a gente tem que aprender que nós somos feitos para viver do amor dEle. É o amor dEle que é o nosso sustento. Então vocês parem e pensem na sua vida hoje, você teve algum ato de gratuidade? Talvez já não tenha mais. Tudo é na troca, tudo é comprado, tudo tem um preço. Então nós estamos inseridos no mundo que o mundo diz, o tempo é dinheiro. E veio a Filó falar que não é isso que tem que nos determinar, e não é isso que tem que nos determinar.
O que me determina é o tempo que Deus nos deu, e é agora. É o tempo do hoje que Ele nos permite. Porque Ele nos permite um encontro com Ele. Porque quando a gente diz cristão, ser cristão é ter um encontro pessoal com Cristo. O fato de estarmos aqui, não estamos aqui porque estamos ligados a uma ideia. Não, estamos ligados a uma pessoa que teve carne e osso como cada um de nós, e que está vivo. E é isso que Ele quer nos convidar. Então, à medida que a gente vai trabalhando essa consciência, é um passo de conversão. É um passo. À medida que Deus nos oferece, e que a gente vai recusando. Ele oferece e a gente recusa. A gente fala, não preciso do Senhor. A nossa imagem, para mim, é muito clara. É a criança de 1 ano de idade que aprende a andar. Aquela bundinha de fraldinha, que ela ainda não consegue andar direito, que ela anda de base larga. E ela vai andar e você vai atrás, e ela bate a mãozinha para você sair de perto. Porque ela é grande, ela já dá conta, né? Ela anda 3 passos e cai, e vem chorando. Somos nós. A gente faz assim para Deus sair e fala, dá licença que agora eu sou grande, e eu mando na minha vida, e eu não quero que o Senhor mande. Deus não quer mandar não, gente. Deus quer nos dar o melhor. Ele quer nos ajudar na nossa descoberta, descobrir quem somos, para que fomos feitos. E Ele olha para nós e fala, como é que essa turma preocupa de verdade? É só com a sobrevivência. E eles não preocupam com a vida. E aí nós corremos o dia inteiro. Para e pensa, o que nós estamos buscando? Então, como que eu preciso desse hoje, esse tempo que Jesus, quando Ele fala cumprir o tempo, para cumprir o tempo na sua vida, é o dia que você permitir que o Senhor entre na sua vida. E o dia que você permitir que Ele entrar, Ele vai fazer a sua vida do avesso, mas para o melhor. Eu posso afirmar para vocês, que é para o melhor que Deus vai nos conduzir sempre. Ele vai tirar a gente dessa miséria que nós nos reduzimos, essa miséria espiritual. Vocês observem que o ser humano não é capaz mais de olhar para frente, porque ele só olha para o celular. E reduziu. Eu vejo, os meninos entram no consultório e falam com ele, primeiro tira o celular, olha para a minha cara e fala, eita filó, olha para quem você veio ver, olha no meu olho. Primeiro, o computador você larga para lá, o celular larga para lá, que você vai ter ele o dia inteiro para fazer isso. Então hoje eu falava com uma menina de 10 anos, preste muita atenção nas suas opções. E se tudo que você estiver fazendo opção não for aquilo que te eleva, não for aquilo que te dá o melhor e te conduz para aquilo que é verdadeiro, cuidado, porque pode estar te levando para o pior, ou te reduzindo a menos do que você é. Cuidado. Deus veio trazer para nós a verdade que nos liberta, porque sabe que nós estamos enredados, que nós estamos vivendo essa luta, enredados, que nós somos prisioneiros de tanta coisa. E Deus veio nos libertar para uma vida em plenitude. Guardem isso. Deus quer a vida, e a vida em abundância. E às vezes nós estamos vivendo a nossa vida restrito, miserável, em relacionamentos miseráveis, em qualidades de vida miseráveis. E Deus não quer isso. Ele nos fez para sermos livres. Tanto que isso que Ele nos propõe, convertei-vos, crede nisso que eu estou traduzindo para vocês, crede que vocês foram criados por amor, como peregrinos para passar por aqui, voltar para a casa do Pai, para viver uma vida que vocês não têm noção. Não reduza a sua vida, amplie a sua vida. Não pense pequeno, pense muito grande, mas muito grande. O que Deus tem para você, vocês cantaram, você nem sonha que Ele tem para você. Ouse desejar, ouse falar com o Senhor, faça na minha vida o que o Senhor sonhou quando você estava me criando. Vocês têm coragem de dizer isso? Vem virar a vida vocês do avesso, mas será uma coisa extraordinária. A gente sai daquela vida de mesmice, aquela vidinha bem mais ou menos. É espetacular o dia que você aprender a contar com Ele, conviver com Ele, com tudo que você fizer no seu dia. É essa experiência desse Deus vivo que nos ama, que Ele quer que você viva. E que você leve seus irmãos para isso também. Acorda, não se reduza, amplie. Essa é a proposta. A conversão é isso. Mas enquanto a gente não confiar nesse amor, eu sempre vou desconfiar de Deus. Então a gente não se entrega. Hoje quando eu encontrei com uma das plantonistas,
do CTI, que lá nós somos 20 leitos, eu estava de um lado e ela era plantonista do outro lado. Quando eu olhei para ela, eu falei assim, mas o que te destruiu desse jeito? Você está destruída? E ela falou, são muitas preocupações. Eu falei, mas eu tenho rezado, porque eu acho que o pessoal me olha e já fica até com medo, e fala, mas eu estou rezando. Eu falei, essa oração sua está boa, não? Não te tirou a preocupação? Eu quero te convidar para uma proposta. Qual é? De aprender a oração da entrega, do abandono. Jesus é aquele que diz que a gente se mistura com as nossas preocupações e vive naquela tensão, naquela ansiedade, naquele mau humor. Por quê? Se eu tenho um Deus que é vivo, conta para Ele. E Ele fala, quando você tiver que viver alguma coisa, eu te preparo. Olha o que Ele diz. Ele fala isso para um frei, que foi o orientador espiritual de Padre Pio. Você imagina a santidade. Foi ele que conversou com Jesus, essas coisas que eu estou falando para vocês. Ele falou, eu te preparo, eu te ponho no meu colo e te faço como uma mãe, que põe o filho para dormir no colo, atravessa o que você tem que viver e te põe do outro lado da margem. Ó, que Deus é esse? Então ele falou, o seu ato de verdadeira, isso é Jesus falando para esse frei, o ato de verdadeira entrega, de uma entrega incondicional, que você me entrega o problema, vale mais do que 1000 orações. Descanse. Vocês dão conta de fazer isso? Uma luta. Isso faz parte da nossa conversão. A gente entrega e tira, então fica dando sugestão para Jesus. Jesus, sabe qual é o negócio que eu te falei? Se eu fosse você, fazia assim, assim, assim. Mas se você sabe a solução, não entregue. Faça você. Mas a gente não entrega, a gente não descansa no Senhor. A gente não coloca exatamente o problema na mão dEle. Fala, Jesus, será que eu posso de verdade confiar? Comece a fazer isso, comece a experimentar. Vocês verão que eu estou certa no que eu estou falando com vocês. Experimentem viver essas coisas, essa relação de intimidade com Deus vivo que Ele quer revelar a cada um de nós. E deixar com que a gente possa viver de verdade o que Ele nos propõe, que é aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, viver como irmãos. Não esse mundo que está comendo uns pelos outros, não. Então nós estamos vivendo um mundo que o tempo está nos roubando tanto, que nós não damos conta mais de olhar uns para os outros. Nós perdemos a oportunidade de ver a beleza. A gente não para, não contempla mais um pôr do sol. A gente falou, já anoiteceu, eu nem vi. Não viu. Só corre. Está errado. Está errado. A gente tem que pedir a Jesus a graça de, no tempo que eu estou vivendo Cronos, eu vivo Kairos, que é a presença desse Deus. É caminhar com Ele. É entender que Ele é o Senhor do tempo, que Ele é o dono do tempo. Quando eu conto isso para vocês, é que eu já fiz essas experiências pequenas, de estar desorientada no trânsito, entre o CTI, chegar em casa, voltar para o consultório, aquela loucura, né? Uma loucura, que tem dia que o dia é muito mais apertado do que o normal. E de repente, no meio da loucura, eu parar dirigindo e pensar assim, uai, mas eu tenho comigo o Senhor do tempo. Eu falei, Jesus, estou parecendo louca, não é porque eu estou correndo. O Senhor é o Senhor do tempo. Então, a partir desse momento, o Senhor sabe que eu tenho que chegar no consultório às 14 horas. Então, o Senhor, a partir de agora, guia. E eu não quero me preocupar. Eu te digo que eu nunca cheguei atrasada todas as vezes que eu entreguei isso para Ele. Quando eu divido com Ele, falo, uma loucura que está o trânsito, eu tenho que chegar em casa, tenho que comer, tenho que fazer isso, fazer aquilo, e chegar no consultório inteira. Ainda tenho que rezar, chegar no consultório, aquela coisa toda tem que fazer. E chega. É Ele. Mas aprender a viver isso, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não quer te roubar a sua autonomia, Deus não quer isso. Deus quer caminhar conosco, quer nos fazer gente grande. Ele quer nos olhar, nos ver andando igual a alegria que a gente tem. Igual o dia que eu fiquei feliz com uma residente minha, nem sei se ela está aqui hoje, a Marina, que o dia que ela deu o primeiro plantão no CTI sozinha, que ela brilhou no plantão, eu falei com ela, nossa, mas eu estou igual quando mãe tira a fralda de menino, gente, que orgulho, quando tira a rodinha da bicicleta e anda sozinho, que orgulho, menina, que você já deu plantão sozinha, está dando conta de tudo, isso é uma alegria. Deus quer andando, mas sem dispensar a companhia dEle, caminhar como grandes amigos, trocar ideia, mas nunca dispensar a opinião dEle, porque só Ele nos conduz para o que é melhor. Então, o processo de conversão é lento, porque tem hora que eu tenho sua cabeça dura e insisto que eu sei o que é melhor. Deus tem dúvida, falo com Ele, será que o senhor está vendo direitinho? Às vezes o senhor não prestou atenção. Claro que Ele está vendo.
E isso é um conforto, sabe? Saber que Deus nesse momento é o único que vê cada um de nós. E que somente Ele nesse momento sabe o que está no seu coração. Só Ele sabe as graças espirituais que nós ainda temos que pedir a Ele, que a gente nem sabe. Eu falo com Ele, eu não sei o que eu preciso pedir para o Senhor, que a ignorância espiritual é tão grande, que eu peço ao Senhor que o Espírito Santo venha orar em mim, para que Ele peça para o Senhor o que eu preciso, porque eu não sei, e sem o Senhor eu não caminho, sem o Senhor eu não faço progresso espiritual. Quando Deus olha para a gente e vê a gente sofrendo, porque não conseguiu os bens materiais, e a gente não sofre, porque não fez um caminho espiritual. Fala com Ele, Jesus, me dá consciência a cada dia, que o Senhor me criou para a eternidade, e que eu preciso cuidar do meu corpo, sim, mas que eu também tenho que cuidar da minha alma, porque minha alma carrega o corpo. E desde pequenininho, a gente só fala assim com os filhos, come para crescer, faz isso porque é para o corpo, mas e para a alma? Então, viver a vida na fé, viver a vida na oração, nos sacramentos, é um desafio, porque não é fácil. Não é fácil, mas é possível, com a ajuda dEle. Então se entregar para Deus sem reserva, como fez Nossa Senhora. Imagina, ela se entregou sem reservas. E porque ela se entregou e confiou completamente, é que ela pôde ver aquele filho ensanguentado que estava no colo dela, ser ressuscitado. Pode imaginar o que foi isso? Ela estava com ele ensanguentado no colo na sexta-feira. No domingo, claro que a primeira pessoa que ele foi ver foi ela. Vocês têm dúvida disso? Eu não tenho a menor dúvida disso. Que a primeira pessoa que ele apareceu quando ressuscitado foi para a mãe dele. Pode imaginar o que foi ela vê-lo ressuscitado? E saber que essa é a proposta da nossa vida. Que nós não nascemos, não somos pessoas que nascemos para a morte, mas para um eterno renascer. Nós estamos aqui para isso. Que eu confie nesse Deus que é meu Pai, que sabe que eu erro todo dia, mas que eu confio no perdão dEle, que eu sei que eu não sou capaz de absolutamente nada, mas que eu sei que Ele é poderoso para me sustentar. Então hoje eu queria desafiar vocês aquilo que Paulo fala, vamos procurar olhar não para aquilo que eu vejo, mas para aquilo que eu não vejo, que é eterno, porque aquilo que eu vejo passa, aquilo que eu não vejo não vai passar, é eterno. Não importa eu não ver, eu falo com Jesus, o que me interessa de verdade na vida é que o Senhor esteja me vendo, é isso que importa. E fala, Jesus, eu quero fazer uma entrega ao Senhor, mas o que me impede, Senhor? O que está me amarrando, que eu não me solto? Por que eu não me entrego para poder viver uma vida completamente abandonada, ser uma cristã que alguém olha e fala, essa é cristã? E vive a vida sem medo de saber em quem eu estou apostando. Eu vivo no compromisso daquele que me guarda. Eu sei aonde eu pus a minha esperança e que não vai me decepcionar, e que não vai faltar, e que não vai falhar. E não falha. Por quê? É Deus. Ele faz todas as coisas. Ele cuida de cada coisa. E cuida. O que a Patrícia está falando aqui comigo, né, que ela não quis falar, e eu vou falar como testemunho, é que ela me pediu ajuda para uma pessoa. Na verdade, eu nem sei aonde que é não, do interior, nem sei de que interior que é, eu nunca dou notícia. Eu nunca dou notícia de nada, nunca dou notícia. De que cidade que é, quem é, não sei. Mas uma pessoa que tem um problema renal crônico, é diabético, fazendo diálise, já perdeu uma perna, com uma lesão grave na outra perna, com risco de perder a outra perna, aonde estava não tinha condição, e é claro que é pobre. É a turma de Jesus, é minha turma que é o convênio de Jesus, né? Eu tenho um convênio com ele, que é uma coisa louca. É o convênio de Jesus, porque é tudo de urgência, grave e de graça, é uma loucura. É uma loucura, eu falo com ele, veio o convênio firme, mas o convênio que não falta. Aí eu falei, quando a Patrícia me mandou, eu falei, ô Jesus, presta atenção, como é que nós vamos resolver isso aqui, meu filho? Como é que nós vamos resolver essa? E aí eu liguei para a central lá da Santa Casa, falei, prioriza esse rapaz para nós. Filó, tem que conversar com a cirurgia, já liguei para o chefe da cirurgia cardiovascular, falei, Marcelo, me ajuda a arrumar isso. Não, nós vamos arrumar a vaga. Espera que vai conversar com o plantonista de hoje. O plantonista de hoje era pai dos meus clientes. Falou, Filó, esse é o Filó que pode trazer. Presta atenção quem fez isso. Jesus me impressionou, eu falei com ele, nossa, eu vou ficar cada vez mais relaxada, né? Vem a coisa, eu só entrego. Falo, o senhor já leu aqui para fazer? A próxima. E é impressionante. Todas as coisas, todos os pedidos que chegam, que eu falo, Jesus, como é que nós vamos resolver isso?
É porque a oportunidade que eu tenho dele falar comigo, liga para tal pessoa, faz tal pessoa, que é ali mesmo que resolve. E é rápido, aí essa pessoa ligou, foi impressionada, já está tudo resolvido, né? Já resolveu tudo. Isso em 24 horas, mas é porque ele é rápido mesmo. Ele é impressionante, assim. É inacreditável a gente viver as coisas com ele, né? Mas nessa época os hospitais estão cheios, que está faltando vaga, você consegue trazer do interior e põe. Eu não. Jesus. E como eu tenho um combinado com ele de não lembrar de nada que eu fiz, que eu pedi a ele que ele me desse essa graça, eu nunca guardo que cidade, quem é, não guardo. Realmente eu não consigo, leio, falo, mas depois esqueci. Para que a gente nunca tenha vaidade de falar eu fiz, mas apenas eu fui a ponte pela qual o Senhor passou e fez. Somente isso. A gente é somente a ponte. A gente é somente o braço. Eu falo com ele, me ajuda a ser o braço da sua misericórdia. Somente isso, o braço. A extensão da sua misericórdia, Jesus. É só isso. Para que, por tudo que eu fizer, as pessoas possam olhar e saber que existe um Deus, que aquilo que eu fiz não é humano eu ter feito, mas que o Senhor fez através de mim. É isso. Como eu gostaria que vocês vivenciassem essas coisas, que vocês estreitassem os laços com Ele, que vocês gostassem cada dia mais da oração, porque é a forma que nós temos de conversar com o Senhor é rezando, é conversando com Ele, e que cada coisa que chegar no seu dia, fala com Ele, fala, Jesus, isso aqui, ó, olha o que chegou. São as coisas que a gente é capaz de viver com o Senhor nosso Deus, porque Ele é de verdade. Quando você faz uma opção por uma coisa do Senhor, é de impressionar. Vou contar uma coisa para eu poder encerrar aqui, que é um testemunho de muitos anos atrás. Quando eu trabalhava no Hospital do Baleia, e o nosso ambulatório lá era uma loucura. Tanto que foi pelo número de cliente atendido que a presidente queria me conhecer, Dona Célia, porque eu atendi 800 meninos por mês. Era uma coisa surreal. E um dia chegou uma criança para mim com um problema na perninha, muito grave. E aí eu falei com Jesus, nós vamos fazer com esse menino, meu filho? Presta atenção, nós vamos fazer. É pobre, Jesus. Veio de ambulância, o senhor conhece, porque o senhor foi pobre, o senhor resolveu ter uma infância pobre, podia ter sido rico, não quis, foi pobrinho. Ele veio de ambulância, o povo lá no interior põe os meninos tudo na ambulância, num carro, e traz. Ele tem que consultar comigo, eu tenho que dar um jeito dele no ortopedista, ele tem que fazer o aparelho, senão ele não vai andar. Aí eu atendi, liguei para o ortopedista, ele olhou o menino, mandou de volta para mim e falou assim, filho, ele tem que fazer esse aparelho. O ideal é que ele fizesse o aparelho, passasse em mim de novo. Lá no Baleia tinha uma oficina ortopédica, deve ter até hoje. Eu falei, Jesus, mas nós vamos fazer. Dinheiro eles não têm. Tem que ser eu para pagar isso. Nós dois também não temos, né, Jesus? Porque nós estamos na obra lá em casa, a situação não está boa, não. Mas nós estamos na chuva, acabo de molhar. Então, liguei para a oficina e falei com o pessoal da oficina, uma turma fantástica. Eu estou mandando uma criança para ir agora com a medida do aparelho. Eu preciso que vocês façam o aparelho rápido, para o que vocês estão fazendo, faz o aparelho desse menino, que ele ainda tem que voltar no ortopedista, porque o carro está esperando, tem que voltar para o interior. Pobre não tem onde ficar, não tem o que comer, não tem dinheiro, tudo contado. É uma luta, é um outro universo que vocês não conhecem. E aí eu falei com ele, mas o senhor não toca com a família o valor do aparelho. Quando eu terminar o ambulatório, eu subo para fazer o acerto com o senhor. Não fale com a família. Muito bem. E assim eles fizeram o aparelho rápido, colocou na criança, as coisas quando são de Deus assim, não dá nenhum acerto, né? Foi no ortopedista, o aparelho estava impecável, não tinha nenhum ajuste para fazer. E aí eu terminei o ambulatório, devia ser umas 3 horas da tarde, e estava na cantina comendo. Que era uma tripa, né? Tinha tempo de comer, era uma tripinha andante. Aí eu estava comendo e a cantina, a gente ficava de um lado, porque do outro lado era a chegada do pessoal que vinha de fora. A cantina ficava exatamente no meio. A avó da criança me viu do outro lado, perguntou se podia atravessar para conversar comigo. Falei, pode entrar. Aí ela falou, doutora, já fez o aparelho, já passou no ortopedista, já está tudo certo, nós já estamos pegando o carro, que lá era o ponto dos carros, para poder ir embora. Falei, oh, que beleza, graças a Deus que deu tudo certo, já tudo resolvido. Ela virou para mim e falou assim, mas eu vim cá agradecer a senhora, porque a senhora pagou esse aparelho. Falei, eu não paguei não. Eu tenho certeza que a senhora pagou. Eu falei, não, deixa eu contar uma coisa para a senhora. A Baleia tem um serviço social. E tinha mesmo serviço social, tem um serviço social. E eles é que pagam isso, não sou eu, já tem uma verba destinada para isso, pode ficar tranquila. E ela olhava para mim e falava assim,
a senhora não me engana? Eu falei, mas eu estou falando para a senhora que de verdade eu não paguei. Essa mulher ajoelhou na cantina, olhou para o céu e as lágrimas nela desciam e ela falava assim: por essa luz, doutora, nunca haverá de faltar nada na sua vida. Eu falei, mas levanta, porque realmente eu não fiz isso. Não podia falar nada, estou contando para vocês, mas não podia falar nada. E aí ela foi embora e eu também fui para o consultório. E quando eu cheguei no consultório, na época meu pai estava reformando a casa, e meu pai sempre ficava muito preocupado. E eu falava com Jesus, Jesus, vou ajudar meu pai, mas a cirurgia não pode deixar ele preocupar. Então, o senhor tem que me dar sempre o referente à semana, porque eu não quero que o pai preocupe. E Jesus fez, né? Um dia eu conto essas histórias todas para vocês. E aí, na véspera disso, tinha chegado a conta dos armários todos da cozinha da minha mãe, que era uma cozinha muito grande, era coisa demais. No dia que chegou a conta, lá que o arquiteto mandou, eu pus debaixo do crucifixo, tinha rezado, falei, só viu a conta que o senhor tem? Não é grande, pequena não, meu amigo. Não sei como é que você vai arrumar isso, não sei. Mas está aí, o senhor arruma. E aí eu falei, fazendo, eu estava precisando desse dinheiro para comprar a fábrica, gastei mais com o aparelho do menino. Mas eu pensava assim, se fosse Nossa Senhora chegando com Jesus, eu ia pagar o aparelho. Então, eu tenho que cuidar dele, porque Jesus ali habita. Então eu tenho que cuidar dele do mesmo jeito. Aí eu cheguei no consultório, minha secretária falou assim, a gerente do banco está atrás de você. Eu falei, misericórdia, né, Jesus? Deve ser cheque sem fundo. A situação é grave, gravíssima, cheque sem fundo essas alturas. Liguei para ela, falei, menina, o que aconteceu? Me conta se eu fiz alguma coisa de errado. Ela falou para mim, falou assim, Filó, mas como é que existe uma pessoa que não gosta de dinheiro igual você? Falei, misericórdia, minha filha, fala uma coisa dessa não. Se eu soubesse o tanto que eu estou precisando de dinheiro. Ela falou, Filó, você deixou dinheiro na conta. A gente tinha um posto de atendimento dentro do baleia, que havia fechado. Tem um dinheiro parado na sua conta. Falei, antes de você falar o valor, eu queria que você checasse, sabe por quê? Eu fechei essa conta com você, não tinha nem R$1 na conta. Ela falou, que é isso, Filó? Eu falei, não tinha nem R$1. Então você verifica bem se esse dinheiro é meu, porque vai que você me conta, eu fico animada, você fala que a conta é dinheiro de outra pessoa. Não, Filó, está conferido, você tem um dinheiro parado na conta, naquele dia, hein, gente? Eu falei, eu vou sentar, pode falar, quanto é? Eu digo para vocês que não era exatamente o valor de toda a cozinha da minha mãe, nem R$1 a mais, nem 1 centavo a menos. Era exatamente o dinheiro que eu tinha. Eu falei com ele, eu tenho vontade de chorar de emoção, porque eu falei com ele, Jesus, o que eu te dei naquele aparelho, foi quantas vezes mais do que o Senhor me entregou agora? Porque Deus é assim, né? Deus é impressionante. É desse Deus vivo que eu falo com vocês. Não é porque Ele deu em dinheiro, Ele dá em qualquer coisa, porque dinheiro para Ele não é problema. A maior dificuldade de Deus conosco é o nosso coração. Porque a gente se apega ao dinheiro como se ele fosse a segurança da nossa vida. E a segurança da nossa vida está no nome de Jesus. Ele é que é o Senhor. Ele é que faz todas as coisas, né? Então, quando eu lembro dessas então posso passar aqui contando que a minha vida é uma sucessão de coisas que Ele sempre fez. Que tudo que eu apresentei, Ele cumpriu, Ele fez, né? Quando surgiu isso para mim, eu falava com ela, não brinque, porque eu não tenho como te devolver esse dinheiro. E na verdade era o dinheiro necessário, e que não fez a menor falta no aparelho que eu paguei. Então sempre que o Senhor suscitar alguma coisa no seu coração em favor do outro, faça, porque na verdade é nosso irmão, nós somos iguais, e é o Senhor nele. Faça e o Senhor fará. Outra medida muito maior Ele deitará na sua vida, né? Não está escrito isso na palavra de Deus? Deus transborda, porque Ele pode fazer isso. Então que vocês nunca tenham medo de viver na confiança absoluta ao Senhor, e que Ele conceda a cada um de nós as graças, para que a gente vá se soltando naquilo que a gente confia. A confiança é relativa, vai largando isso para lá, falando, Jesus, a única confiança na minha vida tem que ser o Senhor, mas me ajuda, porque eu sou humano, eu sou fraco, e eu fico encantado com as coisas aqui. Eu já quero o iPhone 12, Senhor, eu não quero nem o 8, nem o 9, já quero o 12, quem sabe o 13 já está no forno. Eu quero o mais. A tecnologia tem me colocado enlouquecida, e com isso eu não tenho tido tempo nem de te ver. Me dá graça, Senhor, de não me perder nessas bagatelas da vida, mas usar de tudo que o Senhor me dá, mas apenas usar, mas que elas não tomem posse da minha vida, que elas não me possuam, mas que eu as possua,
Elas não podem possuir. Todo o dinheiro que você tem não pode ser seu dono. Você tem que ser dono do dinheiro. E você dispõe dele do jeito que você quiser. Mas ele não pode mandar em você. Deus te permitiu aquilo. Use da forma como você achar melhor. Mas ele não pode possuir o seu coração. O nosso coração pertence ao Senhor. A nossa vida é dele. Nós fomos feitos para o eterno, não para cá. Então não reduza a sua vida. Hoje essa proposta, onde o mundo nem está aí para essa palavra, convertei-vos. Eu termino falando isso com vocês. Vamos pedir ao Senhor um coração que seja manso, um coração que seja doce, um coração que aceite o que Deus quer para nós, um coração que não tenha medo de se entregar a Ele. Falar: Jesus, venha reinar, venha tomar conta, venha me deixa colado no Senhor e vai tirando da minha vida aquilo que me impede de ser toda sua, me impede de ser todo seu. Eu quero viver nesse mundo, nessa aventura com o Senhor. Junto, o quê? O dia inteiro, colado, cola, super bonder mesmo, cola nele, e anda com ele, divide tudo, conta tudo, deixa ele participar de tudo. Vocês vão dar risada sozinho, alguém vai achar que você está louco, é com ele. Que você diverte na vida, com ele, passa as dificuldades, com ele. Não podemos querer viver no mundo sem sofrimento e sem obstáculos, mas não podemos querer viver nesse mundo sem a presença de Deus, porque qualquer dificuldade, qualquer coisa que a gente tiver que passar, a gente não passa sozinho, a gente passa com ele. Seja as alegrias, as tristezas, as dificuldades, as noites escuras, né, as angústias, a gente passa com ele, de mão dada com ele. E quantas vezes eu já falei com ele: se o Senhor estiver comigo e me der a mão, eu não terei medo, porque o Senhor é quem vai me conduzir. Então, meus queridos irmãos, vamos pedir, que essa palavra hoje, ela possa encontrar um eco no seu coração, e que você pense essa palavra de conversão. O que é na minha vida que me impede de ser completamente de Deus, de viver de verdade, com alegria, o Evangelho, de assumir a palavra de Deus e falar: essa palavra é o meu sustento, é o meu alimento, e ela que me põe de pé e me dá coragem para caminhar, porque Deus não mente, Deus não falha, e Ele cuida dos filhos dele, e Ele tem prazer em cuidar de nós, alegria de cuidar de nós. Então, que vocês possam viver essas coisas que eu falo com vocês. Toma posse disso na vida de vocês, e peça ao Senhor Jesus que, por intercessão daquela que não teve medo, que se entregou a Ele, e que deixou Ele fazer o que Ele quisesse, que Nossa Senhora, que é nossa mãe, a grande intercessora diante de Jesus, a grande intercessora, que agora que ela olhe para cada um aqui, olha, ela estenda aquele olho de mãe. O olho de mãe é uma coisa louca, vê tudo que a gente não fala. Deixa ela olhar para você nesse momento, e que ela que vai levar para Jesus o estado da nossa alma, e falar: Jesus, cuida, transforma, liberta, Jesus, para que essa pessoa possa viver de verdade a imensidão desse amor que o Senhor traz para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ficar de pé? E que essa palavra possa ser selada no nosso coração. O desejo de ser inteiramente do Senhor, eu tenho certeza que as palavras da Filó plantaram aí no seu coração. Nós queremos ser teus, Senhor, todo teus. E que aquilo e ver o que o Espírito Santo faz, eu e a Filó, a gente não conversa antes do grupo. Então tudo aquilo que a gente fala quando eu estou conduzindo a oração, não é nada combinado. E ver ela falando e eu falava: Espírito Santo amarrou direitinho tudo que a gente foi pedindo desde lá do início, pedindo para que os nossos desejos, os nossos sonhos fossem ajustados à vontade do Senhor. Ele que é a nossa segurança, Ele que é a nossa confiança. E não tem nada no mundo que possa nos dar mais segurança do que o Senhor. Por isso que essa semana o seu coração possa ser modelado, ajustado, e que o Senhor possa te mostrar em oração aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser abandonado,
aqueles planos que não estão de acordo com o que Deus quer para a sua vida, que tudo isso caia por terra e que os seus olhos se abram para aquilo que Deus tem para você. Amém? Vamos cantar só o refrãozinho dessa música. E no final eu tenho um aviso para dar. Se você passou na lanchonete hoje, fica aqui porque eu tenho que falar uma coisa. Tenho que dar um aviso aqui, tá bom? Essa música ela fala assim: ser todo teu e inteiro teu. Quero juntar cada pedaço do meu ser. Quero te dar os meus pedaços para que um vaso novo eu possa ser. Então que Deus possa nos modelar essa semana, que nós estejamos abertos para o que Ele quer fazer em nós, que a gente solte um pouco as rédeas da condução da nossa vida, porque como a Filó disse, nós às vezes somos muito, nós confiamos demais na nossa vontade e duvidamos daquilo que Deus pode fazer por nós. Então que o Espírito Santo possa trabalhar isso no nosso coração, porque nós não somos autossuficientes, nós não temos a grandeza do Senhor. E como a gente cantou no início, Ele quer nos fazer felizes, Ele tem planos e sonhos para nós, para cada um de nós. Ele é o Senhor e nós somos criaturas. Que Deus possa trabalhar isso em nós. Ser todo teu, inteiro teu. Quero juntar cada pedaço do meu ser. Ser todo teu, inteiro teu. Quero te dar os meus pedaços para que um vaso novo eu possa ser. E essa é a nossa oração, Senhor. Que aquilo que precisa ser quebrado em nós, que seja quebrado nessa semana. Porque nós queremos ser vasos novos, modelados pelo Senhor, que é o verdadeiro oleiro. Ele sabe aquele vaso que Ele deseja para cada um de nós. Então que nós possamos abrir a nossa vida, abrir o nosso coração de verdade, falar: Senhor, eu nem sei se o que eu sonho, eu nem sei se os planos que eu tenho estão alinhados com aquilo que o Senhor tem para mim, mas nessa semana, que em oração o Senhor vai me mostrando aquilo que precisa ser mudado. Eu abro o meu coração, eu abro a minha vida, porque eu quero que a sua vontade se cumpra na minha vida. Amém? Amém. A gente se encontra então na semana que vem. Uma boa semana para todo mundo. Vão com Deus. E um último aviso: alguém que passou na lanchonete perdeu um celular? Se você tiver perdido um celular, me procura aqui no final, tá bom? Estivemos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem estiver com a Bíblia, abra em Lucas, capítulo 3, versículo de 6 a... acho que é 6 a 9. Contou ainda esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Corta, porque há de tornar a terra infrutífera? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Palavra da salvação. Nós já estamos no 3º domingo da quaresma, né, gente? Nós estamos caminhando, né? Estamos fazendo nosso caminho, nos preparando para a grande celebração, para a central da nossa fé, que é a Páscoa, que é mesmo? Ressurreição de Jesus. Se a ressurreição não for o grande centro da nossa vida, bobagem está aqui sentado.
se de verdade a gente não acreditar que Ele ressuscitou, e que por isso nós todos iremos ressuscitar, nós estamos aqui fazendo o quê? Perdendo tempo. Ok? Então, se temos essa consciência, se estamos caminhando para a Páscoa, a gente escuta esse trecho que Jesus falou. Eu tenho que pensar que essa figueira é quem? Quem é essa figueira que não está dando fruto? Cada um de nós. Cada um de nós. Então presta atenção naquilo que ele coloca aqui. Ele veio procurar pelo fruto e não encontrou. Porque às vezes a gente parece, para aquele que nos vê de longe, uma árvore bonita, frondosa, cheia de folhas. Quando chega lá, ela não tem nada. Por que não tem nada? Porque a infidelidade, ela traz esterilidade. Guarda essa frase. A infidelidade traz infertilidade. Por que não damos fruto? Porque somos infiéis a Deus. Acorda. É isso que nós temos que prestar atenção. Aonde na nossa vida eu não estou levando uma vida de fidelidade a Deus? Nós somos convidados todos os dias, a pensar no nosso caminho. Por quê? Conversão é uma tomada de consciência. Se eu sei, já falei mais de uma vez para vocês, que a gente veio do amor, caminha no amor e voltamos para o amor, como é que está a minha caminhada? Dessa vez ele vai esperar mais um tempo. E se essa for a nossa última quaresma? Já pensaram nisso, gente? Pode ser a última chance. Pode ser a última chance de eu ser chamada à conversão, a mudar o meu conceito, a avaliar a minha vida, entender que eu estou vivendo uma vida absolutamente superficial. Absolutamente superficial. E eu preciso de entender que se eu faço opção por Deus, se eu tomo consciência que eu sou filha amada, que eu vou voltar, que o meu lugar não é aqui, o nosso lugar é no... Ai, que delícia! Ou caminho duro para chegar lá, mas é lá que nós somos chamados. Então, se eu não tomo essa consciência, o que eu estou fazendo de verdade para voltar para casa? Então, quando eu mudo, quando eu penso nisso, no meu caminho, e se eu sou essa figueira, essa árvore que não está dando nenhum fruto, eu tenho que entender o que eu tenho que mudar na minha vida. Não é uma mudança num comportamento, não, gente, é uma mudança radical. Eu tenho que me entregar a uma fé, eu tenho que entregar a um evangelho vivo numa pessoa que é quem? Quem que é a pessoa viva que eu me entrego e concreta? É Jesus. Conversão é eu me entregar completamente a Ele. Jesus não é uma ideia, Ele é uma pessoa, está vivo. Ou nós tomamos consciência disso e mudamos a nossa vida, ou a gente vive na superfície. Então, quando a gente toma consciência que a nossa vida pode estar na superficialidade, eu preciso nadar contra a corrente. Nadar contra a corrente é contra a corrente mesmo. É contra uma vida que na verdade é de ilusão, é só para nos enganar, é superficial. E se a gente insiste nisso, ela pode nos arrastar, ela pode nos deixar presos no mal. Elas pode nos levar para uma vida que absolutamente não vai te trazer nada, absolutamente nada. Mas se a gente precisa, cada um de nós, temos que olhar a nossa vida, cada um de nós, porque eu tenho que me entregar para o único que falou: eu sou o caminho, a verdade e só Ele é isso. Então cada um de nós somos convidados a andar nesse caminho que é Ele, com o que ilumina a nossa vida, que é a luz dEle, na força
na força dele que empurra os nossos passos para andar, porque sem ele não podemos nada, continuamos parados no mesmo lugar. Então eu tenho que ter coragem de pegar a minha vida, olhar para aquilo que ele deixou, os mandamentos, a lei de Deus, fala, ilumina a minha vida, Senhor. Aonde que na minha vida não estou bem? Aonde que na minha vida eu estou sendo infiel ao Senhor? Porque às vezes a gente acha que tem umas coisas que é certo, outras coisas, não, tá certo. Não, tem umas páginas que eu pulo. Não é uma brincadeira. É uma posição que é uma posição séria. Então é preciso que a gente entenda isso, porque todos os dias da nossa vida é assim. Todos os dias nós somos convidados a nos entregarmos a Jesus, a confiar nele, a permanecer nele, a dividir com ele o projeto de vida, aprender com ele o que é amar e viver o grande desafio da nossa vida até o fim. Qual é o grande desafio da nossa vida? Do cristão, qual é? Qual é? Fazer a vontade do Pai. Ou coisinha simples. Jesus vivia igual um girassol pelo Pai dele, né? Para poder fazer em tudo a vontade do Pai. Hoje, o salmo de hoje fala, vez que eu venho fazer a vossa vontade, com prazer a vossa vontade. A gente repete isso, mas não entende o que ele está falando. Porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, não a dele. Eis que vem fazer com prazer a vontade de quem? De Deus? Não. Então preste atenção. Mas todos os dias da nossa vida, nós também temos cansaços, temos problemas, temos queda, e nós então somos tentados a falar o que? Esse caminho de Jesus é muito chato, difícil, eu vou largar isso para lá. Quantas vezes hoje você foi tentado hoje para abandonar tudo? Falar, nossa, mas é muito difícil fazer esse caminho. Não é simples fazer esse caminho. Sábado eu estava conversando com uma adolescente de 15, a outra de, acredito que 20, que ela já está fazendo medicina. Um encanto de menina, as duas são encantos de meninas, missa diária, rezam terço, e a mais velha está fazendo medicina, namorando, colega da escola, também médico, os dois está no terceiro ano ainda, mas tão interessante, porque estava a mãe e a avó, e ela falou comigo, ô tia Filó, não é fácil, falou chorando, porque eu estou vivendo namoro santo, eu não quero trair Jesus, mas as minhas avós falam que eu que estou errado. O que é que tem, gente, ter vida sexual antes do casamento? Pode? É adolescente contrário aos avós. Como é que é a luta? É uma luta. A menina querendo fazer um caminho para falar, bobagem, minha filha. Esse probleminha Deus resolve. Compreendem como é que a gente não entendeu nada ainda? Como é que o nosso processo de conversão está longe? A orientação que a avó dava, como até a avó, falei que vou matar os filhos, né? Uma menina dessa querendo fazer o caminho certo, vocês tirando ela do caminho? Como é que é isso? Como é que vocês vão responder diante de Deus? Vocês é que estão dando o exemplo errado? Tinha que ser o inverso. Compreendem como que umas coisas a gente colou a página da Bíblia, não acha nunca mais, colou. Compreendem? É muito sério, a gente precisa prestar atenção. Como é que nós estamos fazendo nossa caminhada? Quando Jesus fala aqui que a figueira está estéril, não deu nada, e que eu falei com vocês que a infidelidade ela traz a esterilidade. Como é que eu posso alimentar alguém que chega até mim se eu não tenho em mim o alimento? Como é que eu vou dar fruto se eu não tenho uma vida com Deus? Se eu não me alimento do Espírito, se eu não tenho a minha raiz profunda, se a seiva de Deus, que é o Espírito, não corre em mim, se eu não passo pela Eucaristia, pela confissão, pelas orações, como que eu vou caminhar? Como é que eu vou entender a humildade que eu tenho que me esvaziar para ser preenchida pelo único que tem tudo para me dar, que é Deus?
E se eu não tenho isso, como é que eu vou alimentar aquele que chega até mim que está com fome? Qual é a fome mais grave que pode existir no mundo? Qual é a fome mais grave que pode existir? A fome de quê? Fome da alma. Qual outra coisa? Qual a fome mais grave? Qual a fome que pode te matar? Fome de Deus. Jesus fala assim para uma mística: quando você ver alguém com fome, a fome material, Jesus fala, não tenha, você resolve, é uma fome simples de ser resolvida, porque ela inclusive passa. Se você não pode dar alguma coisa, que às vezes alguém ali na frente vai dar, outra pessoa vai dar, então você mata a fome física do outro, a fome material. Mas você precisa levar ao outro, matar a fome do outro de Deus. Jesus falou: leve-me ao outro, me leve para o outro, para saciar a fome que ele carrega, porque se você não saciar a fome dele aqui, a fome dele será eterna. Então, prestar atenção na responsabilidade que cada um de nós que está aqui dentro carrega. Se nós que já descobrimos que somos filhos amados, e que Deus Ele não se contenta apenas em que a gente saiba que Ele nos ama, que nós já respondemos a Ele, que também queremos viver uma vida com Ele. Deus quer atrair cada um de nós para nos transformar. Esse é o grande desejo do Pai, transformar cada um de nós, para a gente ser exatamente aquilo que Ele sonhou um dia. E Ele só vai conseguir fazer isso à medida que a gente permitir que essa atração aconteça e chegar até Ele. Mas com tudo que nós já caminhamos, hoje, você matou a fome de alguém? Você deu Jesus para alguém hoje? Quantas pessoas você encontrou que estão desanimadas, desorientadas? O povo está sofrendo profundamente. Nunca vi uma época de tanto sofrimento. Tanta gente doente, não só físico, mas na alma. Tanta gente sem esperança, tanta gente sem coragem, tanta gente com medo. Você foi capaz de dizer a ela uma palavra que alimentou a alma dela? Mas como é que eu posso dar esse fruto se eu também não me alimento da alma? Como é que se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não leio a palavra, se eu não recebo a Eucaristia, o que eu posso dar para o outro? Nada. Você tem algum texto da Bíblia que você já aprendeu, já guardou de cor? Você já conseguiu viver alguma coisa que está escrito na palavra e você pôde dizer ao outro: não tenha medo? A última palavra é do nosso Pai. Você lembrou alguém hoje que estava caído, que ele tem um Pai que o ama, independente da situação que ele está, e que se ele pedir ajuda, ele permitir, Deus transforma? Não, filho, porque eu ainda não experimentei esse negócio que você fala. Você já contou para ele que ninguém, depois que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só? Então que não pode ter solidão, desde que você descubra que você tem um Pai, e que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias. Esse é o fruto que nós temos que dar. Nós temos que levar para o outro Deus. A coisa mais importante da vida de cada um de nós é descobrir Jesus, que é vivo, que é uma relação pessoal, intransferível. Mas se eu não vivo isso na minha vida, como é que eu levo? Que fruto eu darei se eu não alimento isso em mim? Então vai ser cavado mesmo. Vamos cavar essa terra, vamos pegar esse coração, né, que está contrito, vamos quebrar isso, né? Vamos pegar o nosso coração, apertar, deixar que ele possa penetrar a seiva de Deus, que o Espírito possa de verdade, né, banhar o nosso coração, para que o nosso coração possa dar frutos, que é o fruto da palavra, que é o fruto que é Ele. Nós não podemos deixar as pessoas que vêm até nós morrer de fome, porque às vezes a pessoa não sabe nem que está com fome de Deus, às vezes ela não sabe nem o que ela tem. Às vezes ela fala: não sei, não sei, o que você tem? Não sei. Está aquela pessoa desanimada, desorientada, desenergizada, sem força para nada, sem querer nada da vida, sabe, apenas entregue à vida. Faltou você falar com ela: coragem, força,
Nós temos um Pai. Não tem nenhuma situação que seja impossível se Ele ainda não deu a última palavra. Não tem nenhuma situação que Ele não possa resolver. Vai lá, conversa com Ele. Vai lá e fala com Ele, está ali, ó. Vai lá. Mas se você nunca experimentou o que é chegar aqui angustiado, quebrado, machucado, ir ali conversar com Ele, sair leve, igual um passarinho, igual uma pluma, como é que você vai contar isso para o outro? Não vai. Se você nunca chegou para comungar aqui morto e saiu daqui com vida, você não vai ser capaz de contar isso. Se você nunca fez a experiência de fazer uma leitura no seu quarto da palavra de Deus, e quando terminar de ler a palavra gerar em você vida, você vai dar o que para o outro? Nada. Então, esse fruto que Ele espera de mim e de você. Não podemos receber a palavra. Vocês receberam a Eucaristia hoje. Depois que a gente recebe a Eucaristia, a gente se torna sacrário. Há santos que dizem que se a gente abrisse a boca seria igual um dragão de tanto fogo. Mas parece que a gente não recebeu absolutamente nada, porque a gente consegue sair daqui às vezes mais desanimado que chegou. Recebemos Jesus vivo. É uma pessoa. E é isso que tem que te transformar. É isso que tem que tirar de onde você está. De você ter coragem de avaliar a sua vida e falar: meu Deus, eu quero de verdade ter uma vida que não seja uma ilusão, mas saber que caminhar com o Senhor é chão batido, que vamos passar por dor, por sofrimento, seja o que tiver que passar, mas nunca mais sozinho. Então é preciso que a gente tenha coragem de fazer com que o homem velho, apegado ao pecado, morra, para que dê lugar ao homem novo, transformado pela graça de Deus. É isso que temos que ser. Pessoas que brilham a luz, pessoas que têm sal na vida. Sabe aquelas pessoas que chegam no ambiente e mostram que chegou, não por barulho, mas pela presença daquilo que ela irradia, que é Deus. Porque as pessoas cheias de Deus não precisam de barulho, ela já é, já chegando, sem nenhum barulho. Compreendem? Aquela pessoa que carrega uma elegância. Você sabe o que significa a palavra elegância? Eleito. Aquela pessoa que sabe que é um eleito, um amado, um querido, um sonhado de Deus. É isso que vocês precisam ser. É isso que a vida, que esse período que quando fala vamos nos converter, volte os seus olhos, volte o seu coração para a única realidade que temos, que é Jesus. O resto é ilusão e mentira e enganação. O mundo nos engana, a gente nos enrola. A nossa vida não está no poder que você vai ter dentro do seu trabalho, nem do seu dinheiro, porque tudo isso vai ficar. Não podemos fazer igual aquele casal dos Estados Unidos, milionário. Eu não vou saber o nome de ninguém porque eu não vejo nada. Mas era um casal que eu fico pensando, como eu não sei nada, não sei se eles não tinham filhos, mas morreram com a fortuna em dólar. Fortuna. Ele tinha Alzheimer. E a mulher morreu uma semana antes. Imagina, a mulher morreu uma semana antes, caiu, eles moravam afastados. Ele ficou com ela morta em casa uma semana. E ele morreu sozinho uma semana depois, sem ninguém. E ele provavelmente com Alzheimer, não sabia nem que tinha que tomar remédio, nem que tinha que comer, nem que... Pode imaginar que solidão é essa, que mundo é esse? Que tristeza é essa? O que adiantou todo o dinheiro que ele tinha, se ele não tinha alguém que pudesse amá-lo, para segurar na mão dele e dizer: até breve, obrigado por tudo, pode ir em paz, aquilo que nos aguarda é melhor do que aqui. Você tem um pai que te espera. Ele não foi confortado. Você pode imaginar o desespero dele ver aquela mulher caída. Olha que tragédia, e com toda a fortuna, porque era muito dinheiro, não era pouco não, é muito dinheiro. Foi pensando: será que esse casal não tinha ninguém? Não podemos deixar o outro na solidão. Se você conhece alguém que mora sozinho, liga todo dia e fala: tá tudo bem? Tá vivo? Tá, então tá bom, obrigado. Cuide uns dos outros, ajude uns aos outros a sentir amados, porque isso revela o Deus que você revela, o Deus que você crê, o Deus que você professa. Você tem que revelar em atos. Esse é o fruto que você tem que dar. Você tem que estar sensibilizado pelo seu irmão que está no chão, que está com fome física. Dá comida, mas fala daquele que nos sustenta, aquele que não vai passar. Cuide dos outros, leve amor, leve esperança, cuide. Esse é o fruto.
que Jesus espera que a gente consiga dar. Então, se nós não estamos dando fruto nenhum, é porque nós estamos sendo infiéis de alguma forma. Para e pensa. Nós estamos na 3ª semana da quaresma. Ainda temos mais dias para caminhar, mais uns 20 dias. Peça a Jesus: Jesus, a hora que você estiver sozinho no seu quarto, mostra para mim na minha vida aonde eu estou sendo infiel. Mostra por que eu não consigo dar frutos. Por que eu não consigo fazer com que a minha vida alimente o irmão? Tira o irmão da solidão, da miséria humana. Não é miséria de dinheiro, a miséria de alma, de não ter Deus. Que a maior pobreza que nós podemos ter é não ter Deus. A maior riqueza da nossa vida é Jesus vivo. Essa é a riqueza da nossa vida, ele é. Você pode olhar e falar: ei, ele fala: oi. Ali. Essa é a riqueza da nossa vida. É aquele que eu posso falar. É o Deus vivo que caminha conosco, que se importa com cada um de nós. Você já contou isso para alguém hoje? Há um Deus que se importa com você, que você é importante para Ele. Pode ser para o mundo, mas para Ele. E é para Ele que importa ser. Mas se isso não for uma verdade para você, se você nunca se sentiu importante para Deus, como é que você vai poder dizer ao outro que Ele também é importante? A nossa vida é bem-aventurada. Como é que você pode dizer isso para o outro, se você não acha que a sua vida é bem-aventurada? Então é preciso rever, é preciso se lançar a Ele, é preciso entender que conversão é uma entrega incondicional ao único que merece todo o nosso amor e é toda a nossa entrega, e o nome dele é Jesus. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que teve a coragem de fazer essa entrega, que teve coragem de dizer o sim que mudou a nossa história, que ela disse sim para receber o Salvador, que não teve medo da proposta de Deus, nem sabia direito o que ia acontecer, mas se entregou. Que ela nos ajude nesse caminho tão difícil, do mundo que nos seduz, que mente, que engana. Que ela nos ajude a cada dia a dizer a Deus: sim, eu me entrego, eu confio, eu quero permanecer, eu quero viver com o Senhor, para que o Senhor me ensine a fazer a vontade do meu Pai. Por isso eu nasci, para amá-lo e servi-lo. Me ajuda, porque eu quero voltar para a casa do meu Pai. Não deixe o mundo me enrolar, não me deixe ter uma vida miserável, não me deixe ter uma vida superficial, mas me deixe ter uma vida que de verdade vale a pena. Que eu possa traçar aqui um caminho, que quando eu morrer e por onde eu passar, as pessoas possam reconhecer, não o meu cheiro, mas o cheiro que eu exalei, que é do Deus que eu consigo, que eu acredito e que eu carrego em mim. Vamos pedir a Jesus que olhe para nós no final desse período da quaresma e que Ele possa ver em cada um de nós os frutos, o fruto que Ele espera, que seja o fruto que possa saciar a fome de tantos irmãos que estão passando fome porque não sabem que existe um Deus vivo. A esperança é uma virtude, né? A virtude teologal. É a virtude que nos faz desejar Deus como nosso bem supremo. Vocês já pensaram nisso? Será que de verdade a gente deseja Deus como nosso bem maior? Na verdade, a gente fica trocando Deus, né? Bem, na verdade, estou longe de pensar que é Ele que eu desejo. E aí eu confio, né? Eu espero que por causa do amor dEle, por causa da bondade dEle e do poder dEle, nós teremos a felicidade eterna, teremos a eternidade. Cremos nisso? Mais ou menos. Isso não é uma coisa que mexe com os nossos corações de jeito nenhum. Estou falando mentira? Estou não. Qual que é o apoio sólido dessa esperança? Por que eu posso afirmar que existe uma eternidade? Qual que é o apoio disso? Que é o que deixa a esperança de uma forma sólida. Por que eu posso afirmar que eu posso ter Deus como meu bem maior? O que eu quero? Eu quero é Deus. Qual é a maior miséria que existe no mundo? A maior miséria do mundo é não conhecer Jesus. A maior fome que o ser humano passa não é de pão,
é da presença dEle, porque essa fome será eterna. A fome material, você dá um pedaço de pão, você dá um leite, você dá uma comida, você mata. A de Deus, não. Então, por que eu posso colocar, aonde está ancorado essa esperança? Aonde eu posso julgar no momento da maior tribulação da minha vida, da noite escura, de quando eu não estou entendendo nada, que eu estou cansada, morta, aonde eu posso lançar essa âncora e manter essa esperança viva? Não, aonde? No amor de Deus por nós. Eu acho que a gente não conseguiu compreender esse amor ainda, porque o amor dele é uma coisa pessoal. Guarde isso. Eu quero que vocês, se vocês guardarem só isso do que eu vou falar, eu já estou feliz. Eu quero que vocês entendam que o amor de Deus é pessoal. A questão é entre você e a Trindade. Sou eu e a Trindade só. Pensa, Ele te criou antes da criação do mundo. Então, cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Você vê que a gente não leva isso a sério? A gente não leva isso a sério. Vocês imaginem, o amor dele é absolutamente pessoal. Não tem nada a ver o amor que ele tem com você comigo. É único. Deus cuida pessoalmente de cada um de nós. Isso é de chorar. Só Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça agora. Mesmo você ter feito luzes, né? Ele sabe o que é louro, o que é preto. Só Ele. Não existe um amor igual esse, que sabe de tudo que você pensa, de tudo que você sente. Ele sabe o que você está pensando quando você está sentado. Ele sabe na hora que você levanta. Ele sabe onde é que você vai. Ele sabe o que você está sofrendo. Ele sabe a agonia da sua vida. Ele sabe tudo. E o cuidado dele é pessoal. E eu digo para vocês, é eterno. Eterno. Nada pode fazer com que ele te ame menos ou mais. Ele te ama. Mas eu não fiz nada. Nada que a gente faça pode aumentar isso ou diminuir. Deus não nos ama porque fazemos algo de extraordinário. Ele não colocou essa condição? Colocou? Não, Ele não colocou essa condição. Mas o quanto é difícil acreditarmos. Então, por causa dessa esperança que está ancorada no amor dele, eu dou conta de passar a tribulação qualquer que o mundo me trouxer. Mas se eu não tiver ancorado nesse amor, o mundo bate em mim de um lado para o outro e eu fico frágil. E o mundo me quebra. E eu adoeço. E eu falo, ninguém cuida de mim, ninguém me ama. E eu começo a aceitar um tanto de nada na minha vida. Compreendem? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Mas eu estou passando um aperto. Não sozinha. Ele está te olhando. Vai intervir na hora certa. Por enquanto ele está vendo como é que você vai resistir. Porque ele espera que você faça o quê? Quando a noite ficar escura, quando bater tudo, falar tudo é o contrário, o que você acha que ele espera de você? O quê? Desculpa. Ele espera que você dê um salto de confiança. Compreende? Sabe quando está tudo escuro, que você fala assim, eu não estou enxergando nada, mas eu confio que o Senhor é a minha luz. Eu confio que o Senhor vai me dar o caminho. Eu confio que o Senhor segura a minha mão. Então eu não terei medo, porque o Senhor mesmo falou, não tenhais medo. Então eu confio. Está enxergando? Não, mas Ele enxerga, Ele é bom de vista. Ele sabe o caminho, então não precisa saber. Ele falou que Ele é o caminho. Então Deus fica esperando que no meio de uma provação, no meio de uma situação difícil, no meio de um momento que você fala, não tenho mais nada, fala, mas eu tenho Ele. E se eu tenho Deus, eu tenho? Gente, mas é tudo mesmo, não é assim tudo, não, é tudo. Ele vai falar de boca cheia. Ele vai falar, eu estou aqui, mas é por um tempo. Então como é que nós vamos ser convencidos desse amor? Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 5, está escrito, a esperança não decepciona. Por quê? Nunca. Porque o amor de Deus foi derramado, lembra dessa frase de Cornão?
em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sem o Espírito Santo, gente, essa lei aqui era morta. Porque o que Jesus falou? Se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo para que ele faça vocês lembrar de tudo que eu falei, para que ele dê para vocês vida nova. Porque o Espírito Santo, ele vem de Deus para nos levantar para Deus, para cima. O que aconteceu conosco? Nós mundanizamos, nós secularizamos, nós esquecemos dessa história da eternidade. A gente vive tão para cá, tão enganado, tão iludido com o mundo, e o mundo te entrega tantas falsas pérolas. Fala, olha, você fala, só isso aqui acaba, meu filho, eu quero o que é eterno. Isso passa. Esse sucesso que vocês estão querendo mostrar no mundo, serve para quê? Para nada. Essas falsas pérolas que querem te enganar, querem te embriagar, não só com bebida, com droga, com sexo, com sucesso, que passa com um sopro. Isso é tudo um tanto de mentira, para nos tirar desse caminho que ele quer nos conduzir, caminho de amor. Porque não tem ninguém que te ama mais do que ele. Gente, o dia que vocês entenderem isso, vocês não vão se apoiar em nada mais a não ser nele. Olha, como tentar falar que você não vale nada, você fala, imagina, eu sou 100% para ele, sou a única dele, sabia? Vocês vão ser insuportáveis, já falei isso várias vezes. No dia que vocês tomarem consciência que vocês são o único, a única filha dele, qual a maior tristeza que podemos dar ao coração de Deus? Desconfiar desse amor. Isso é uma das maiores ofensas que a gente faz a Deus, porque ele nos ama. E aí a gente se segura em coisas que não tem nenhuma estabilidade. Segura nesse amor, você vê se vocês serão decepcionados. Jamais. Jamais. A esperança não decepciona. Há uma eternidade que me aguarda. Há uma eternidade que me aguarda. E acreditar nele, o que está escrito na primeira carta de João? Vou pôr vocês bom na Bíblia, vocês vão ver. Primeira carta de João, versículo 1. Fico imaginando o que foi que esses discípulos viveram, gente. Eu fico pensando, quando ele fala assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e dela nós damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna. A vida é eterna, eterna, que está voltada para o Pai, que nos apareceu, e o que vimos e ouvimos, a gente anuncia para vocês. Nós pegamos na vida que é eterna, é Jesus, é o Pai, né? Ali, Ele veio até nós, uma coisa extraordinária isso. Deus veio até nós, nos revela esse amor e nos revela que existe uma eternidade. Nós não levamos isso a sério, não levamos. Já falei isso com vocês há uns dias atrás. O fim tem que iluminar o meu caminho. Então o Espírito Santo, ele nos é dado para que esse homem velho que eu sou morra. Como é que morre? Eu vou tirando aquilo que não condiz mais com a vida em Deus. Então vai morrendo um homem velho para que nasça uma pessoa nova, porque a lei foi escrita no nosso coração. Eu sou um filho amado. Olha que vocês abriram o olho amanhã, pensa nisso. Eu sou uma filha amada. Hoje eu ando na presença dele. O que será que ele reservou para hoje, para mim? O que será que ele quer que eu faça em cada minuto hoje? O que será que ele vai trazer de novidade? Para de confiar em você. A gente não pode nada. Confia nele. Isso para mim é extraordinário. Fala, não confia absolutamente nada em mim. Eu confio em Deus. Só Ele pode. Eu não posso. Então vocês imaginem, hoje pode ser que muitos de vocês tenham chegado aqui cansados, abatidos, sem força, achando que é melhor desistir. Tanto problema. Está escrito lá em Mateus 11, 28 a 30, quando Jesus fala assim: vinde a mim,
todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tem 4 coisas aqui. Primeira coisa é que Jesus faz um convite. Qual que é o convite? Vinde a mim. Ele seleciona alguém? Não. Ele fala, todos vós. Os únicos que não irão, os que não estão cansados, ok? Porque ele falou, todos vós que estáis cansados, abatidos, sem força, vinde a mim. Aqueles que estão bem, que são autossuficientes, que se resolvem sozinhos, precisa dele? Não. Então é ele que exclui? Não. Quem que se exclui? Somos nós. Porque ele é extraordinário, gente. Ele é uma coisa apaixonante. Vocês imaginam se ele vai excluir alguém? Nunca. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Sou o primeiro da fila. Então, vinde é um convite. Depois, ele faz uma proposta, porque eu vos darei descanso, eu vou vos curar, eu vou renovar as suas forças, eu vou renovar a sua esperança. Quem vai fazer isso em nós? É o Espírito Santo de Deus, é o ânima de Deus. Você não percebe quando tem uma pessoa que está desanimada? Fala, estou sem força, estou sem saída, está sem o ânima. Fala, menino, vou pegar sua veia. Fala assim com o povo, vou pegar uma veia artéria, como diz o povo, e te dá o Espírito Santo de Deus, para te dar coragem, te dar o ânima, e você descansar em Deus. Tem quanto tempo você não descansa em Deus? Tem um tanto. Porque eu acho que eu que tenho que resolver tudo, eu que tenho que dar conta de tudo. Estou falando mentira? Não. Então Deus vai te curar? Você acha que Ele pode? Pode. Cura de qualquer coisa. Ele é Deus. E Ele não é médico só de corpo, é da alma. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente não vê a nossa alma. Jesus fala isso. Como vocês não veem a alma de vocês, vocês acham que vocês estão ótimos? Ele que falou, foi eu não. Então, a hora que a gente for rezar, a gente fala com ele, Jesus, o corpo está até mais ou menos, mas e a alma, que eu não estou sabendo como é que está? Me ajuda, cura minha alma. O Senhor hoje falou que curaria minha alma. Cura. Eu preciso repousar no Senhor, eu preciso descansar, de verdade. Quando eu falo descansar, é descansar. Jesus fala que não existe nenhuma oração, ele até compara que 1000 orações não são como um verdadeiro ato de abandono e de entrega a Ele. Já experimentaram entregar alguma coisa, entregar seu corpo, entregar-se a Ele? Sabe quando a gente cai na piscina, quando criança que cai de costas assim, sem medo? Cai nele, entrega tudo, fala, não sou nada mesmo, não preciso para nada. Se entrega, fala, se o Senhor tem um projeto de amor para mim, se o Senhor me ama, me criou com propósito, me ajuda a caminhar nesse propósito, porque eu vou ser feliz. Me ajuda a entender que o Senhor já cuidou do próximo segundo, que o Senhor já foi na frente, que o Senhor já abriu a porta, eu só preciso entender. Me ajuda a estar sintonizada com o Senhor, me ajuda a saber que cada dia que eu vivo, falta menos um para mim chegar na sua casa, que é a nossa casa, vai ser um escândalo. Imagina voltar para casa, a gente não tem dimensão, o que é isso? Que é eterno, que eu vou ver todo mundo que eu amo, até aqueles que a gente amou mais ou menos, vai aprender a amar, né? Tem que amar, porque a única lei que tem lá é amor. Qual é o desafio da vida? Aprender a amar. Quem nos ajuda disso? O Espírito? Só Ele nos convence. Então aqui tem um convite, tem uma proposta, Ele vai te curar, então eu vou lá, mas tem uma condição. Qual é? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e... Qual que é o jugo de Jesus? Que o Espírito Santo tem que nos ajudar. Qual é esse jugo? Que Ele fala que é leve. É da obediência. Coisinha difícil. Jesus obedeceu ao Pai em tudo. Ele foi obediente até a morte de cruz. A gente quer obedecer mais ou menos condicionado. A gente pergunta, não, mas
mas obediência. Mas para poder obedecer, eu tenho que acreditar e conhecer que Ele me ama e que Ele não vai querer nada de errado para a minha vida, compreende? Aqui, quantos de vocês são pais e mães? Vocês são capazes de fazer alguma coisa errada para um filho? Claro que não. Imagina Deus, que te ama sem igual. Eu acho que nós vamos morrer de vergonha quando chegar perto dele, de tanto que Ele ama. Aquilo que está escrito na carta de São Paulo, o seu amor, o amor que Ele tem por nós, nos deixa até sem graça, porque ama demais. Ele fica olhando para nós assim, eu falo que Ele deve ficar pensando assim: o que mais será que ela quer agora? Ele te ama. Ele vai deixar de te dar o quê? Só aquilo que fizer mal para a sua vida, só aquilo que comprometer a sua salvação, porque nós caminhamos para a eternidade. Não se esqueçam disso. Então, quando alguém vier falar com você, você fala: menino, vou perder tempo com isso não, eu quero o eterno, que aquilo lá não passa. De que vale o homem ganhar tudo que tem no mundo, se vier perder a sua alma? Jesus falou isso. O que adianta amontoar para perder? Compreendem? Eu quero o eterno, eu quero. Então presta atenção. Então eu tenho que aprender obediência. Quem vai me ajudar nisso? Quem vai trabalhar no meu coração? Quem vai me ajudar a despir o homem velho e me dar de novo uma veste da graça? É o Espírito Santo. Existe uma técnica que os navios que afundam, eles injetam ar para que os destroços, as partes, venham subindo devagar. Vocês, desculpa a comparação, mas é assim mesmo. O Espírito Santo vem de Deus do alto para nos levar para o alto. Ele está precisando soprar em nós de novo e nos subindo, nos fazendo subir para chegar nele. Jesus ensina para uma mística assim: todo dia fala com o seu anjo da guarda. Isso é Jesus que ensina. Peça ao seu anjo da guarda todo dia: você me levanta um pouquinho mais todo dia? Você me eleva um pouquinho mais todo dia, porque eu quero chegar pertinho dele. Isso me ajuda a todo dia subir um tiquinho mais. Vai ajudando, vai curando a minha alma, para que eu vou chegando perto de Deus. Então me ajuda a ter uma decisão na minha vida. Eu quero decidir que eu quero caminhar com Ele, porque eu quero caminhar para a vida que é eterna. Nós temos que ter coragem de gritar isso para o mundo. A gente ficou coado. A nossa fé hoje assim é mais ou menos. A gente é tímido, tem medo, tem vergonha de dizer o quê? Você tem vergonha de assumir que a vida é eterna? De falar com as pessoas: não, eu vou caminhar de uma outra forma, porque eu quero a eternidade. A hora que eu morrer daqui, quando o médico ainda está com o estetoscópio, falou assim: morreu, eu já estou diante dele. Vocês estão achando que eu estou de brincadeira? Então não. Já estou lá, eu já abri a porta, falou: oi, ele falou: oi, estava te esperando. Que alegria, se a gente tiver andado direito. Essa não situação não é boa não. Mas está lá diante dele e fala: voltei para casa, e é eterno. E Deus Pai fala: eu devolverei o corpo a vocês, glorificado. Não vou usar óculos, olha que espetáculo. Vai ser maravilhoso isso. A gente não tem dimensão do que nos aguarda, gente. É algo extraordinário. É extraordinário. E depois Jesus fala que aí depois a gente tem uma recompensa. Qual é a recompensa? É o reino de Deus. A gente não lembra disso. Isso é real, gente. Existe o reino de Deus. Isso é real. Nós vamos voltar para a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos passantes. Aqui não é eterno. Mas eu estou inserida no mundo como filha de Deus, mas meu alvo é lá, ó. Então, mas aqui, João, esse pessoal pegou em Jesus. Pegou. Eles tocaram, eles abraçaram, eles comeram com ele. Deve ter sido uma coisa extraordinária. Depois fala com Jesus: o dia que o Senhor morreu, esse pessoal chorou demais, ficou louco. Porque você imagina, convivendo com ele, estava no paraíso. E hoje nós podemos fazer isso? Nós pegamos a vida eterna hoje? Não? Sim ou não? Aonde? Na Eucaristia. Ai, que coisa mais apaixonante desse mundo. Eu encosto nele. É Ele que se faz presente em nós nesse mistério. Eu recebo o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Então também quando eu escuto a palavra, quando eu recebo a Eucaristia, quando eu venho aqui no Santíssimo, eu estou diante dele vivo. Não é uma brincadeira, é real.
Então a Eucaristia e a palavra são janelas, são portas que me lembram a eternidade. É real. Eu não venho aqui pegar um pedaço de pão, não. Eu não venho aqui escutar uma palavra que não transforma a minha vida. Isso é o meu alimento, é o meu sustento, é o sustento da minha alma. É o que me ajuda a caminhar para chegar lá. Quem vai te convencer disso? O Espírito Santo de Deus, que vai nos transformando, que vai fazendo você escutar a palavra de Deus, mexer no seu coração, te dar a coragem de colocar em ação o que você acabou de ouvir. Que enquanto a palavra de Deus não gerar vida em você, ela não te converteu. E o nosso processo de conversão é assim. Eu escuto e falo, opa, isso é para mim. Então eu vou viver o que ele falou, porque eu quero o céu. Eu quero o céu. Então os santos nos ajudam a entender que existe um céu, que é real, que deram a vida por isso, que entenderam isso. Aí você consegue entender aqueles mártires que iam cantando, sofrer, tudo que sofreram, porque sabia para onde estava indo. Eles tinham uma alegria, tinham tanta certeza da eternidade, eles tinham tanta certeza que iam se encontrar com Deus, que se você ver o filme de Paulo, quando Lucas está conversando com o povo, que Lucas nem é salvo um pouco antes, a filha de alguém lá do Império Romano está passando mal, e Lucas salva a menina, então ele não é julgado às feras, e Lucas está treinando o povo para poder ser julgado na arena no dia seguinte. Não, vocês têm que pensar o seguinte, né? No primeiro momento a mordida vai doer, e você entrega aos leões, depois vocês veem o filme, vai morder, vai doer, mas depois nós iremos nos encontrar com ele. Então o povo ia cantando, o povo ia louvando a Deus, porque o que é o sofrimento desse momento comparado com o que eu vou ter? É eterno. Aqui é temporário que eu passo, aqui é temporário. Isso não equivale a nada do que eu vou viver lá, que é eternamente. A cruz eu só carrego aqui, lá não. Compreende? É espetacular. Nós não entendemos nada. Porque o dia que a gente entender isso aqui, o dia que a gente entender que esse convite que ele nos traz e fala, minha promessa, sejam obedientes, venham até mim, vivam comigo, se alimentem de mim, não tenham medo, deixa eu te conduzir, que eu vou te levar para o reino. Qual a dificuldade? Obrigado, mas aqui eu ando sozinha. Não sabe nada, coitado do perigo, sabe nada. Por que a gente é tão difícil se entregar? Por que é tão difícil permitir que o Espírito Santo te conduza? Peça a Ele, fala, me ilumina, me dá a luz, me mostra o que agrada ao Senhor, me ensina, me inspira, me coloca, me dá fé, coragem, me renova as minhas forças, me dá asas para voar. Me dá asas, são duas asas, sabe qual é? Do amor. Amar a Deus é uma asa, e o próximo é a outra asa. Sem essas duas não chegamos lá, porque estamos aqui apenas para aprender a amar. Mas primeiro vocês têm que entender que são amados, que a gente não dá aquilo que a gente não tem. Se dentro de mim só tem veneno, só tem rancor e mágoa, eu vou dar o que para os outros? Vou sair destilando veneno por onde eu passar. Mas se o Espírito Santo de Deus, né, o amor de Deus Pai foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, eu me permiti sentir isso, como eu sou amado, eu quero amar, e quero que o meu irmão entenda que ele também é amado, que ele também é querido, sonhado, desejado. Essa esperança tem que nos sustentar. Seja a situação que eu estiver vivendo, por mais difícil que seja, eu falo, eu tenho um Pai que me ama, então eu não estou perdido, eu tenho uma pertença. A situação está difícil? Tá. Por que está difícil? Porque eu ainda não entreguei. Eu tenho que falar com Ele, o Senhor me ama, e eu creio nesse amor, então toma conta dessa situação que eu não sou capaz de resolvê-la, me ajuda. Você acha que Ele vai negar a ajuda? Não, não vai. Deus não nega, Ele espera que você entregue. Não dê sugestões, né? A gente não é capaz de nada. Entrega de verdade, fala, eu creio, quero crer nesse amor, eu quero que de novo o Espírito Santo trabalhe meu coração de forma que eu seja tão dócil ao Espírito, que Ele faça da minha vida aquilo que Ele quiser. Como o oleiro com barro, você faz um vaso, se você achar que não está bom, pode quebrar e começar de novo, mas a gente não tem coragem de fazer isso.